O tema de hoje se chama Aprendendo a Confiar. Gente, posso falar, uma das coisas mais difíceis que tem na vida é aprender a confiar. Por isso que eu coloquei lá no grupo, você que está se sentindo cansado, sobrecarregado, com medo, ansioso. Tudo isso, gente, tudo isso tem uma palavra: falta de confiança. Eu queria trazer para você uma história muito conhecida, mas que eu estive estudando de novo esses dias e eu falei, que história sensacional. Eu quero compartilhar com você, talvez você nunca tenha ouvido essa história, porque você é novo convertido, ou talvez você não tenha lido ainda, não tenha chegado nesse livro ainda. Mas eu queria compartilhar um pouquinho da história de Esther, na verdade do primo de Esther, que se chama Mardoqueu. Não precisa colocar o versículo agora não. Depois eu mais pra frente, obrigada. Esther, ela foi escolhida pelo rei Xerxes para ser a rainha, né, daquele reinado. Mardoqueu preparou a sua prima Esther, incentivou ela para que ela se candidatasse, e ela foi muito linda, produzida. Enfim, o rei Xerxes escolheu ela para ser a rainha no lugar de Vasti. E Mardoqueu, por ser o primo mais velho, ele tinha adotado Esther. Então ele tinha por costume ficar na porta do palácio para ver como estava a sua prima Esther. Afinal de contas, ele tinha aquela responsabilidade, aquele cuidado com a vida dela. Ele ficava então na porta do palácio. E assim que Esther foi recebida como rainha, o rei Xerxes, gente, história, né? História da Bíblia. Gente, eu amo a Bíblia, tá? Então vocês vão ter lição da Bíblia aqui, aleluia. Não sou o pastor Vinícius Zulato, mas eu sei algumas coisinhas. E aí, no reinado do rei Xerxes, ele escolhe então alguém para comandar ali o império. E o nome do rapaz era Hamã. Que eu até falei assim, gente, será que tem alguma coisa a ver com... Hamã é o nome do... Como é que eu posso... Ele promoveu Hamã para cuidar dos nobres ali do império, é o que diz a palavra. E Hamã, toda vez que Hamã saía do palácio, todos se prostravam, né? Reverenciavam Hamã, afinal de contas ele era o cara no reinado do rei Xerxes. Porém Mardoqueu não fazia isso. E o povo começou a ficar incomodado, falou assim, cara, por que você não se ajoelha? Isso é mandamento do rei, você tem que fazer isso. E ele ouvia, ignorava e não se ajoelhava. Eu estava até lendo sobre isso e costumava se considerar o povo as autoridades persas, né, como se fossem divindades. Então, para muitos é como se eles estivessem ali adorando. Então, acredita-se que Mardoqueu não se prostrava porque via aquilo como uma idolatria. Então, ele se mantinha ali de pé enquanto todos se rendiam a Hamã, ele ficava na posição dele. E essa conversa chegou no ouvido de Hamã. Falou assim, cara, Hamã, tem um cara que nunca se prostra para você. Nunca, você sempre passa, aqueles fofoqueiros, né? E ele não faz nada. Aí Hamã, né, todo orgulhoso, falou assim, é mesmo? Já sei o que eu vou fazer com esse cara. Vou mandar matar esse cara. Quem que ele pensa que é? Outra coisa, não apenas ele. Ele é judeu, né? Eu vou mandar exterminar esse povo judeu. E essa história de querer destruir o povo judeu é antiga, hein? E ele dá um decreto. Olha, daqui um ano, uma data, 7 de março, está ali na Bíblia. 7 de março, o povo judeu será destruído, aniquilado. Só que Hamã precisava convencer o rei. E ele vai diante do rei, conta uma história. Olha, tem um povo aí que está te desobedecendo. O rei fala, tá bom, mata esse povo aí. E ele faz então um decreto. Naquele momento, antes disso eu quero te falar algo. Muitas vezes, a nossa postura vai gerar nas pessoas uma certa rejeição. Vai gerar nas pessoas críticas. Aquela postura de Hamã, que com certeza se prostrar diante de Hamã feria os princípios de Mardoqueu. E ele decide
não se prostrar, ainda que todos se prostrassem. E aquilo gerou consequências na vida de Ramã, consequências ruins. Ele passou a ser perseguido, o povo dele passou a ser perseguido, e assim vai ser na sua vida. Lá fora, você vai tomar certas posturas que você vai apanhar. As pessoas vão te xingar, as pessoas vão te criticar. Tem pessoas que perdem até o emprego, o trabalho, porque não querem abrir mão dos seus princípios. Mas eu te falo, permaneça. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão dos princípios de Deus. Ainda que você seja rejeitado, ainda que tirem sarro de você, ainda que você perca o seu emprego, ainda que você não receba um aumento, permaneça. Porque o que nós vemos hoje são as pessoas dentro da igreja querendo ser aceitas pelo mundo. Não dá. Estevão, ele foi apedrejado pelo povo, mas com certeza foi recebido de pé pelos céus. Aquilo que o mundo rejeita, o céu aplaude. E a pergunta que eu te faço é: você quer ser aceito pelos homens ou ser festejado pelos céus? Ramã decidiu ser festejado. Mardoqueu, obrigada, marido. Decidiu ser celebrado pelos céus, mas isso custou a ele algo. E Mardoqueu ficou sabendo daquilo, ficou sabendo daquele decreto. Vão matar o povo judeu. E quando ele recebe aquela notícia ruim, a Bíblia conta que ele troca suas vestes, ele coloca panos de saco, e ele chora, ele clama. E é exatamente assim que nós, que confiamos no Senhor, temos que fazer diante das notícias ruins, porque elas vêm. As notícias ruins, elas chegam. Os problemas, eles vêm. Ninguém, você vê, gente, você vê as pessoas na internet, as pessoas mostram o lado bom, ninguém mostra a labuta do dia a dia, as dificuldades, os choros. Mas todos nós passamos, e nós que confiamos em Deus, nós temos que fazer assim como Mardoqueu, nos humilhar diante da presença do Senhor, clamar diante daquele que pode fazer por mim e por você. Não se desesperar diante das más notícias, por mais que nós tenhamos vontade. Mas eu preciso me lembrar que a minha vida está nas mãos de Deus e que nada foge do controle do Senhor. Se você receber algo, não sei se de repente essa semana, talvez você aí de casa tenha recebido alguma notícia ruim essa semana, alguma coisa que não vem, alguma coisa que não acontece. Ei, confia. A Bíblia disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus então eu vou te ouvir, eu vou te perdoar, e eu vou curar a sua terra. Deus vai sarar o que precisa ser sarado na sua vida, se você se humilhar, orar e buscar. Agora, o que o rei não sabia é que ele tinha dado um decreto contra o povo da esposa dele, de uma das, Esther. E Mardoqueu vira para Esther e fala assim: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Certamente foi para esse tempo que Deus te levantou. Deus colocou você aí, Esther, como rei, como rainha, juntamente com o rei, para fazer algo pelo povo. E é sempre assim. Deus sempre vai te colocar em lugares altos para você salvar a vida de alguém. Deus nunca te dá dinheiro, fama, poder para você satisfazer os seus desejos. Ele te dá fama, Ele te dá dinheiro, Ele te dá poder para você salvar vidas. E quando é que as pessoas se perdem? Quando elas acham que elas têm tudo para elas. Não.
quanto mais alto Deus te colocar, mais vidas você vai salvar. E quando você entende isso, Deus vai te colocando cada vez mais em lugares altos, em lugares que você nunca pensou, nunca imaginou, nunca pediu, mas porque Ele sabe que você entendeu. Você entendeu. E Esther, naquele momento, ela fala assim: pede para o povo jejuar e orar 3 dias. Ninguém vai comer, ninguém vai beber nada. Porque eu vou me apresentar diante do rei. E naquele tempo, a rainha ela precisava ser chamada pelo rei. Se ela se apresentasse sem ser chamada, ela podia até ser morta. Então, Esther, ela fala assim: povo, jejua, ora, porque eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. E nisso, Ramã estava ali, ainda irritado com Mardoqueu, porque ele tinha o decreto contra o povo, mas ele estava incomodado com Mardoqueu. Esse cara, eu passo, ele não se ajoelha para mim. Aí a mulher, os amigos falam assim: meu, por que você não faz uma forca para matar esse cara logo? Aí a Bíblia diz que Ramã construiu uma forca de 20 metros de altura para humilhar Mardoqueu. Fala assim: você não quer se prostrar para mim? Agora eu vou mostrar para todo mundo o que acontece com aqueles que não se prostram diante de mim. E Ramã fez então uma forca de 20 metros de altura. E naquela noite, a Bíblia diz, agora pode colocar para mim, Esther 6:1. Olha o que a Bíblia diz. Naquela noite o rei Xerxes não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que a lessem para ele. Próximo, por favor. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Você está entendendo? O rei Xerxes foi dormir e ele não conseguiu dormir. Ele falou assim: eu estou a fim de ler, me traz aí as crônicas. E naquela noite, o rei descobre que Mardoqueu salvou a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você que está na internet. Talvez você está aqui preocupado, ansioso. Talvez você tenha até perdido algumas noites do seu sono pensando: como é que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou resolver essa situação? Quando é que o meu documento vai chegar? Como é que eu vou conseguir pagar aquela conta? Como é que eu vou conseguir me livrar dessa situação? Eu preciso te falar algo, que enquanto você está deitado, enquanto você está dormindo, Deus está levantando vidas, Deus está levantando pessoas que vão mudar o seu destino. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado com o que você vai comer, meu irmão? Se Jesus dá comida, se o Senhor dá comida todos os dias para os pássaros, por que você está preocupado com aquilo que você vai vestir? Você já viu os lírios dos campos, quão belo eles são? Nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos, diz a palavra. Você acha mesmo que você, filho do Senhor, Deus não vai cuidar? Por isso buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão sendo acrescentadas para você dia a dia. Viva um dia de cada vez, basta a cada dia o seu mal. Você está aqui, o Senhor te sustentou até aqui, e o mesmo Deus que te sustentou até aqui, Ele continuará te sustentando. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a confiar no Senhor.
Talvez você tenha uma sentença decretada contra a sua vida. Mardoqueu tinha uma sentença decretada contra a vida dele. Amanhã esse cara morre. Talvez você tenha algo decretado contra a sua vida. Talvez esse seja um papel ali, pronto para negar o seu documento. Aí o Senhor manda um vento. Deus manda um vento e todo mundo fala: opa, peraí, esse daqui eu preciso aprovar. É assim que Deus faz. Não, a sua vida não depende dos homens. Não. Quem vai dar o decreto final da sua vida, da sua casa, da sua família, não é homem nenhum, é o Senhor. A palavra final da sua vida, quem dá é Deus. E a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você entende isso, você aprendeu a descansar. Você aprendeu a confiar. Quando você confia plenamente, você sabe que por mais que tudo pareça ruim, meu Deus, tem horas que fala assim: meu Deus, a casa caiu total. Mas você se lembra que você tem um Deus que não perde o controle e que faz com que todas as coisas colaborem para o seu bem. Pode aplaudir ao nome de Jesus. Você quer parar de ser ansioso? Você quer parar de viver com medo? Existe uma palavra: confia. Confia. Quando é que eu vou parar com essa ansiedade, com esse medo do meu amanhã? Confia. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, porque Deus não abençoa preguiçoso não, gente. Vagabundo Deus não abençoa. Agora você está se esforçando, está trabalhando, está correndo atrás. Confia que o mais Ele fará. Você está cuidando das coisas do Senhor. Jovem, pelo amor de Deus, você não entendeu ainda? Deus está falando, Deus deu a dica. Não, como é que eu vou viver sem nada me faltar? Deus deu a dica. Busca o meu reino em primeiro lugar. Fica firme, irmão, que eu vou cuidar de você. Cuida da minha casa, eu vou cuidar da tua. Nada vai te faltar, provisão nenhuma vai te faltar. Tá apertado, você acha que você não vai pagar o aluguel? Você vai pagar, meu irmão. Se precisar, Deus vai levantar alguém. Lembra naquele culto, pastor? Eu estou sentindo. Deus levantou o irmão lá para pagar o aluguel da família que estava prestes a ser despejada. Deus faz assim. Deus para um culto para te abençoar. Deus para uma reunião para te abençoar. Deus faz isso. Mas você precisa confiar. Porque isso é fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, se você entrou aqui hoje com medo, eu estou tendo até que, estou com uma ansiedade, relaxa. Aquele que te guarda não dorme. O guarda de Israel não dorme, Ele está cuidando de você. Ele tem planos lindos para a sua vida e Ele está trabalhando para que todos esses planos possam se cumprir. Você só precisa confiar. Você precisa andar longe de tudo aquilo que te afasta dele. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações, súplicas e ação de graças apresente os seus pedidos a mim. É o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. O louvor pode subir. E a paz de Deus. Como é que eu vou andar em paz? Como é que eu vou andar descansado? Deus está falando. Não andais ansiosos por coisa alguma. Não anda, não se preocupa. Antes, apresente com orações, súplicas, ação de graças. Agradeça por aquilo que você já tem hoje. Eu sei que a gente está num país onde muita gente tem muita coisa, né? Aí você quer sempre mais, e você começa a ficar insatisfeito. Agradeça
Porque você já não está no lugar onde você estava ontem. A cada dia o Senhor vai te acrescentando. É isso que o Senhor está falando. Você quer viver em paz? Apresente os seus pedidos a mim, com orações, com súplicas, a ação de graças. Me agradeça por aquilo que eu já te dei. E a paz que excede a todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por que a gente fica com o nosso coração perturbado, com a nossa mente perturbada? Porque a gente não está fazendo isso. Não é para ficar falando para as pessoas dos seus problemas, ficar reclamando para as pessoas dos seus problemas. Não, não. Apresente diante do Senhor. Porque quanto mais você falar dos seus problemas, mais o seu coração vai se preocupando, mais a ansiedade vai tomando conta de você, mais o medo vai tomando conta de você. Mas quando você apresenta ao Senhor os seus pedidos, a paz que ninguém vai entender, que nem você vai entender. Nossa, do nada eu estou bem. Aquele peso saiu, como? Mas tipo assim, nada mudou, mas o peso saiu. A paz de alguém que aprendeu a confiar, a paz de alguém que aprendeu a agradecer mesmo diante dos problemas, das dificuldades. Essa paz que ninguém explica vai encher o seu coração, vai encher a sua mente que está pensando em tanta coisa. Confia. E naquela noite então, em que o rei Xerxes, ele descobre que Mardoqueu salvou sua vida. Ele fala assim, peraí, Mardoqueu salvou a minha vida, o que fizeram para ele? O que deram para ele em troca disso? E falaram para ele, rei, não fizeram nada. Aí ele pergunta, o rei estava no palácio, ele pergunta, quem está aí? Quem está aí no pátio? Aí a Bíblia conta que Ramã estava chegando no palácio para pedir para o rei a cabeça de Mardoqueu. Estou toda arrepiada. Cara, isso daqui é muito poderoso. Aí o rei chama Ramã e fala assim, se liga, deixa eu te falar uma coisa. Ô Ramã, eu gostaria de honrar alguém que me agrada muito. O que você acha que eu deveria fazer para essa pessoa? Gente, fala sério. Xerxes pergunta para Ramã. Fala assim, tem uma pessoa que me agradou demais. E eu quero muito honrar essa pessoa. Ramã, o que eu devo fazer com ela? Ramã pensou com ele. Certeza que sou eu, claro. Eu sou o cara. Senhor, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que tragam um manto do próprio rei, tá? Olha lá, um manto do rei e um cavalo que o rei montou, hein? Tem que ser um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes nobres do rei. E ponham o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E conduza ele sobre o cavalo, pelas ruas da cidade. E olha, rei, mais uma coisa. Esse nobre, esse rei que vai levar ele nesse cavalo, ele tem que sair pela cidade gritando assim: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei Xerxes falou, gostei. Aí olha lá o que o rei fala para Ramã. Esther 6:7. Põe aí para mim. Por isso respondeu ao rei. Ao homem... Não. Desculpa. 6:10. O rei ordenou então a Ramã. Falou assim, Ramã, é o seguinte, vai depressa. Vai
apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você acabou de me sugerir. Ele está sentado junto à porta do palácio. Sabe o cara que fica lá na porta? Olha, Hamã, não omita nada do que você me recomendou, hein? E no 11. Então Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: ei, povo, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Na verdade é assim, isto é o que se faz ao homem que tem prazer de honrar ao nosso Deus. Isso é o que se faz ao homem que tem prazer em guardar os princípios do Senhor. Eita Deus! Meu querido, o inimigo tá tramando. O inimigo tá assim, ó, desenhando. Tá desenhando a rede para você cair. Mas é Ele que vai cair. É Ele que vai ser pego. É Ele que vai ser humilhado. É Ele que vai ser pisoteado debaixo dos seus pés. É Ele. Meus queridos, Hamã provou do próprio veneno. Meu Deus. E ainda tinha Esther, né? Lembra? Esther foi lá, se apresentou ao rei, que não apenas recebeu Esther com bom grado, como diz a Bíblia. O rei ainda virou para ela e falou assim: ei, rainha, me peça o que você quiser. Se você quiser a metade do meu reinado, eu te dou. Olha o favor de Deus, meu irmão. O favor de Deus é sobre a sua vida. O favor de Deus é sobre aqueles que clamam, aqueles que choram, aqueles que pedem ao Senhor. E ela falou assim: não, meu Senhor, a única coisa que eu quero é que eu queria que você salvasse o meu povo, porque aquele momento Mardoqueu estava sendo salvo, mas ainda existia um decreto contra o povo de Israel. E ela diz então: rei, existe um decreto contra o meu povo. Tudo bem da gente ser escravizado, mas querem destruir o meu povo. E o rei fala assim: mas quem tem a audácia de decretar isso contra o seu povo, o povo da minha rainha querida? E ela diz: Hamã, ele está se levantando. E a Bíblia diz, gente, que Hamã fica desesperado, que ele vai para cima da rainha e fala: rainha, pelo amor de Deus. E aí o rei Xerxes vê aquela cena e ainda acha que o cara está assediando a rainha e fala: pega esse cara agora. Aí um cara lá, amigo, falou assim: ei, ele fez uma forca para matar Mardoqueu. É nessa forca que ele vai ser enforcado. Ei, é assim que o Senhor faz com você. É assim que o Senhor faz com você. Aquilo que o inimigo está preparando contra você vai ser usado contra o próprio inimigo. Ele vai ser envergonhado. Ele é que vai ser derrotado. E a Bíblia diz que os inimigos chegaram lá no dia 7 de março. Porque isso era Mardoqueu. Agora o povo, os inimigos foram lá lutar. Chegaram lá se achando, né? Vou matar todos os judeus. Meu irmão, ai daquele que se levanta contra o povo de Deus. Ai daquele que se levanta contra os judeus. Não cai nessa não, hein, meu irmão. Ora pelo povo de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não caiam nessa não. Não cai nessa agenda não. Ai daquele que mexe com o povo de Israel. E os inimigos chegaram lá, prontos, certos de que iam matar. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e na verdade eles é que foram destruídos. Os inimigos é que foram destruídos. E é exatamente assim que vai acontecer na sua vida. Você pode ficar de pé. Eu
que diz em 2 Coríntios 4:8. Nós podemos até ser pressionados, mas jamais desanimados. Ficamos perplexos com as coisas que acontecem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos até cair,